André, que Deus abençoe de forma especial. Queridos, louvamos a Deus por este dia tão importante para nós, que é estarmos na casa do Senhor para aprendermos a sua palavra. E nós estamos trazendo a palavra de Deus baseado na Epístola Universal do apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, e ele tem algo. Esta carta, ela é universal e tem algo extraordinário para nós nesta carta, nesta epístola, que é o nosso querido e amado irmão Tiago. Ele escreveu para os judeus, para os irmãos que estavam espalhados, dispersos, mas para que eles suportassem as provações, as lutas. Nós falamos terça-feira passada acerca das provas e tentações, e falamos também que Deus é aquele que dá sabedoria a quem pede a Ele. Ele dá liberalmente e não lança em rosto. Nós falamos a respeito deste assunto tão importante. E hoje nós vamos estar lendo capítulo 1, e o versículo 19 ao versículo 27, para a nossa meditação de fé nesta noite. Amém? Glória a Deus. Tiago, a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. E eu quero que os irmãos fiquem atentos com as suas Bíblias, para quando eu citar o livro, o versículo, você já vai lá, E quando eu disser assim, pode ler, ou leia, versículo tal, nosso irmão, hoje é culto de ensinamento, aonde nós estamos para aprender e ver o quanto Deus é bom. A palavra do Senhor, ela é tão preciosa, ela é mais doce do que o mel. E quando nós lemos a palavra do Senhor, meditamos na palavra do Senhor, a nossa meta, o nosso alvo é crescer, é ter conhecimento de Deus. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sem o conhecimento da palavra de Deus, o homem, o povo de Deus perece. E quando nós temos conhecimento da palavra, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, nós ficamos mais firmes, mais otimista, e crendo que, embora que venham as lutas, as provações, Deus é poderoso para nos dar vitória. Todos encontraram o texto? Diz assim a palavra do Senhor: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor ou praticante, é semelhante ao varão que contempla ao espelho do seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se
e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Meus queridos, louvamos a Deus. E antes de entrar no assunto, terça nós temos culto de intercessão, ou quinta nós temos nosso culto de intercessão, e sábado é às 18 horas a inauguração da ADEF Seixal, amém? E domingo também às 18 horas a inauguração da ADEF Peniche, 2 igrejas sendo inauguradas neste final de semana, amém? Mas aqueles que não forem para a inauguração em Seixal, a ADEF Alverca e todas as ADEFs vai estar cultuando também ao Senhor aqui. E no domingo também estaremos aqui no nosso grande culto missionário, culto de missões, celebração e missão. Amém? Deus abençoe a todos. Convide pessoas para nós juntos estarmos adorando a Deus. Meus queridos e amados irmãos, como já falei, nós estamos meditando na palavra de Deus, nesta epístola de Tiago, que é irmão de Jesus, mas ele se apresenta aqui como servo do Senhor. Ele não se apresenta como o irmão de Jesus, do Salvador, aquele que morreu na cruz e venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Ele não se apresenta assim, ele se apresenta como servo, e nós já falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre a prática da palavra de Deus. É o que o nosso querido e amado irmão, o apóstolo Tiago, estava ensinando aos irmãos a respeito da prática da palavra de Deus. No versículo 19, ele diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todos os homens sejam prontos para ouvir. Veja só, todo homem estejam prontos para ouvir. E o que mais? Tardio para falar e tardio para se irar. Nós observamos desta palavra, que é a palavra de Deus, o conselho de Tiago para os irmãos, que estejam prontos para ouvir. Observe que ele fala com carinho, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Vamos lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao versículo 2. Aí alguém lê Provérbio 10, 19. Quem pode ler?
Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 1 e versículo 2. Alguém encontrou? Pode ler. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Veja só o que o nosso querido e amado irmão, ou seja, o rei Salomão, em Eclesiastes, primeiro, ele está dizendo: guarda o teu pé quando entrares aonde? Na casa de Deus. Quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a fazer o quê? A ouvir. Tiago está dizendo que todo homem estejam pronto para ouvir. Aí aqui em Eclesiastes, o rei, o grande homem de Deus está dizendo: incline-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. E ele diz mais, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Ele está aqui falando sobre a prontidão para ouvir. Às vezes o homem não sabe ouvir. A gente costuma dizer que as mulheres falam mais, né? Você diz uma palavra, elas dizem 10. Mas vocês sabiam que tem homem também que fala demais? Fala demais. E nós observamos, queridos, que Tiago, ele está baseado na palavra de Deus. Ele está dizendo aos irmãos que sejam prontos para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir, né? E também fala muito, e para se irar é de uma hora para outra. E a Bíblia, a palavra do Senhor, nos diz assim: irai-vos e não pequeis, porque a ira, a vingança pertence a Deus. Então há coisas que, há momento que o crente, o homem, o ser humano, ele não sabe ouvir. E o nosso querido e amado irmão Tiago, ele está dizendo que todo homem sejam prontos para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Tem pessoas que se iram muito fácil, às vezes por ouvir uma palavra que não agradou ele ou ela, ele já fica irado. Mas vamos ver o conselho deste homem de Deus, porque a ira do homem não se opera a justiça de Deus. O versículo 20 ele diz: porque a ira do homem não se opera a justiça de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para nós. Estamos aqui na introdução, aqui o que o nosso querido
está falando, nosso querido e amado apóstolo Tiago, irmão do Salvador Jesus Cristo. Aí ele diz: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Agora ele está falando que, pelo que, rejeitando toda a imundícia, todo acúmulo de malícia, que é rejeitando o pecado, todo acúmulo de malícia, porque tem pessoas que ele é melindroso. Vocês sabem o que é malícia? Quem sabe aqui? Hein? É uma ervazinha que você trisca nela, ela murcha. Já percebeu? É isso. Tem pessoas que é assim, você não pode falar desse tantinho, que ele já murcha. Aí ele está dizendo aqui, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Ele está falando da palavra, e esta palavra não é qualquer palavra, não é uma palavra que vai levada pelo vento, mas é a palavra de Deus, porque é ela que é a nossa base, o nosso alicerce. A palavra do Senhor é a nossa firmeza, a nossa segurança. Por que você está aqui em plena terça-feira no culto de ensinamento? Teve o trabalho hoje puxado, é o dia cansado, mas você tira este momento para vir à casa do Senhor, porque você ama a palavra de Deus. Você sabe que a palavra do Senhor, ela tem prioridade na sua vida, e que você, através de obedecer a palavra, tudo em sua vida vai dando certo, porque você procura viver a palavra de Deus. Aí você sabe que é através desta palavra que foi enxertada em você que você é salvo. E a palavra do Senhor diz: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Observe, meus queridos, que ele está dizendo toda a imundícia e todo acúmulo de malícia. Tem pessoas que é maliciosa, é maldosa, mas o homem que tem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ele procura fazer a vontade do Senhor. Aí ele recebe a palavra de Deus, que a palavra do Senhor está dizendo: recebei com mansidão a palavra de Deus. Tem pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Vocês sabiam disso? O pastor traz um ensinamento, traz uma palavra, ou o presbítero, ou o irmão aí aquela palavra fala com aquela pessoa algo extraordinário, e às vezes aquela pessoa não quer receber, que acha que o pastor ou o irmão ou a irmã está com indireta. Não, ele não está com indireta, ele está direto pela palavra. É a palavra de Deus que fala conosco, pois é esta palavra, a palavra de Deus, irmão, tem saído de muitos púlpitos das igrejas, de muitas igrejas.
Você tem igreja por aí que é só louvor, é uma danceria, é um pula-pula, e a palavra é 10 minutos, mas nós temos na igreja DEF 1 hora de palavra, nós temos meia hora de oração antes do culto, nós temos os levitas que louvam, adoram, mas a prioridade é da palavra. Crente que quer permanecer de pé, tem que receber a palavra com prazer, com alegria, embora que ela venha doer, oh aleluia, quando bate nas feridas, nos nossos erros, mas a palavra vem para corrigir, vem para limpar, vem para purificar, vem para curar, vem para sarar. É a palavra do Senhor que faz isto na vida do homem. Aleluia, é a palavra de Deus. Veja só o que diz vamos ver Colossenses capítulo 3, versículo 8, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Amém? Alguém já encontrou? Provérbios, já leu agora? Então lê Provérbios, que é 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Isso, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera suas palavras é o que? Prudente, é sábio. Vamos Colossenses capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. Nós estamos no culto de ensinamento, irmão. Antes de terminar vai ter fogo. Aleluia. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Veja só, despojai de tudo, é renunciar tudo, aquilo que vem prejudicar a sua vida com Deus. Recebe a palavra limpa, a palavra purifica. 1 Pedro 2:1. Aleluia. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Portanto, abandona tudo que é mal. Mentira, inveja, ganância, tudo isso é mal. Aí tem que receber a palavra para a salvação da vossa alma. Nós precisamos receber a palavra, viver como a palavra de Deus quer. A palavra de Deus, irmãos, é aonde você ler a Bíblia, no Brasil, em Portugal, na Espanha, na Europa, na América, na África, na Ásia, aonde for, ela vai continuar sendo a palavra de Deus, embora que em outros idiomas, mas ela continua sendo a mesma, ela não muda. A palavra do Senhor, ela permanece. Glória a Deus. Aí nós vamos ver do versículo 22. Ele dizendo: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte. Sedes cumpridores da palavra, praticantes da palavra, e não só ouvinte. Ser ouvinte
é diferente, e ser praticante também é diferente. Quem pratica a palavra, ele procura cada dia a melhorar diante de Deus. Ele procura, através da palavra de Deus, ter uma vida em comunhão, em santidade, e ele busca a Deus através da palavra. Então Tiago está dizendo, o apóstolo Tiago está dizendo: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tem pessoas que pregam muito bem, os fariseus pregavam muito bem a lei, mas eles não cumpriam. Tem pessoas que pregam muito bem, mas não vivem o que prega. E aí nós observamos aqui que ele está dizendo: sede cumpridores da palavra, cumprir, praticar a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24, o que é que o Senhor Jesus falou? Aleluia. Amém? Amém. Tem que ser com o microfone, meu filho. Com o microfone, senão não sai no... Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Aleluia. Mas até o capítulo 7 e versículo 24 em diante, né? Jesus, ele falou sobre os dois alicerces. Ele falou sobre aquele que pratica a palavra e sobre aquele que ouve e não pratica. Ele diz: bem-aventurados que ouvem a minha palavra e as pratica. Compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio as águas, a tempestade sobre a casa daquele homem, e a casa não caiu. A casa permaneceu intacta. Assim é todos que praticam a palavra de Deus. Os ouvintes, aquele que ouve e não pratica, é semelhante àquele que edificou a casa onde? Na areia, sobre a areia. Aí veio a enchente, o vento, a tempestade, deu sobre aquela casa, só o vento logo arrancou. Né? Tem pessoas, irmão, que não está alicerçado na palavra de Deus, que vem só um ventozinho, ó, já caiu, já foi. Quando você procura ele, cadê o irmão? O vento levou, porque não está praticando a palavra de Deus. Mas aquele que é praticante da palavra, veio o vento, veio a tempestade, ele está lá firme. Aí vem a enxurrada, bate, ele está firme. E alguém olha e diz: é impossível ele e ela permanecer de pé. O que acontece? É porque não é só ouvinte da palavra, é praticante da palavra de Deus. Quem pratica a palavra de Deus permanece firme. É por isso que Tiago está dizendo: olha, meus irmãos, sedes cumpridores da palavra, não só ouvinte da palavra. Ouvinte da palavra, irmãos, ele vem no culto, pregador prega, alguém ensina, ele ouviu, entra no ouvido e sai no outro. Chega lá fora e pergunta: aonde o pastor pregou hoje?
Pai, não é que eu não sei, só ouviu. E quando ele ouve, e que guarda no coração, vai para casa, remoer aquela palavra, aquela mensagem, O nosso pastor presidente, qualquer obreiro aqui que prega, eu ouço a mensagem dele, ou da obreira, e eu vou para casa meditando, meditando na palavra. Por quê? É a palavra, embora que é simples. Quando eu cheguei no Ministério ADEF, até hoje eu me lembro de uma mensagem que o presidente pregou: não morra com quem está morto. Quem tem a palavra não morre com quem está morto, irmão. Quem é praticante da palavra jamais vai morrer com quem está morto. Quem é ouvinte, qualquer vento ele vai e diz: eu vou morrer com quem já morreu. Seja praticante da palavra e viva para Deus, viva o sobrenatural de Deus, viva as bênçãos que a palavra de Deus traz para as vossas vidas, para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. Tem glória? Seja praticante da palavra de Deus e não ouvinte. Aí ele diz: e não ouvinte, enganando-vos com os falsos discursos. Vamos ver. Nós já lemos agora Lucas 6,46, Romanos 2:13 e 1 João capítulo 13, versículo 7. Alguém procure dar o sinal aí que o cooperador leva o microfone. Pode ler, minha filha. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Versículo 46, né? Sim. Quem lê Romanos 2:13? Romanos 2:13. Aleluia. Aí, BT, sábado nós temos. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém? Lucas 6, 46, o versículo: pode me chamar de Senhor e não cumpres ou não fazes o que eu digo? E não fazeis o que eu digo. A palavra do Senhor. Há muitas pessoas que estão por aí: Senhor, me socorre. Aí o Senhor vem para socorrer, mas não quer fazer o que o Senhor diz, não quer viver conforme Deus, o Senhor, quer. Ele quer viver uma vida uma vida dissoluta, uma vida, posso dizer, à deriva, sem direção. Mas todo aquele que tem a palavra, ele tem uma direção. Todo aquele que tem a palavra, ele tem o destino certo. Todo aquele que tem a palavra, ele está mais do que firme na rocha. Então é o tempo, meu irmão, minha irmã, de nós vivermos conforme a palavra. 1 João capítulo 3, 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Filhinhos, ninguém vos engane. Que mais? Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é. Ninguém engana Deus. Ninguém engana. Nós estivemos aqui estudando sobre a volta de Cristo, os sinais, tribulação, e algo muito importante, e nós observamos que Deus, Ele é o Deus que está no céu. A Bíblia diz que os seus olhos estão em direção da terra como tocha de fogo, procurando quem? Os fiéis. Ele olha nesse dia de hoje, terça-feira, e diz: lá está o meu servo e minha serva, bebendo a minha palavra. Aleluia. Bebendo a minha palavra, se alimentando da minha palavra. E veja só, versículo 23 do capítulo 1: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu de como era. Alguém vai no espelho e diz: espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Mas quando ele sai de lá, ele não lembra, mas vai lá de novo para ver. A mulher, quando vai sair, vai umas 10 vezes lá na frente do espelho, né? Aí se olha, aí se vira, aí quando vai sair na porta, volta de novo. Mas misericórdia, porque esqueceu. Assim é aquele que não é praticante da palavra. Tiago está revelando um segredo extraordinário. Veja só, porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. É semelhante. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Esse tal que pratica a palavra não é o esquecido, aquele que se esquece dos mandamentos. Lá o Salmo 1, o que é que diz no Salmo 1? Alguém sabe? O varão, vai lá, eu quero ver se você sabe. Bem-aventurado o varão que não anda não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes o seu prazer está em quê? Na lei do Senhor. A lei, a palavra, os mandamentos de Deus. Meditar na palavra, irmão, de dia e de noite. Irmão, como é que eu vou meditar de noite se eu estou dormindo? Aí é interessante, né? Há um mistério. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É você estar no trabalho, mas o seu pensamento está na palavra, em Deus. Quando você deita pensando na palavra, pensando em Deus, e faz uma pergunta: e se Jesus viesse hoje? Será que eu subiria? Né? Queridos, a palavra do Senhor, ela tem que ser praticada, não só ouvida. O próprio Senhor, quando se apresentou a João, ele diz:
Bem-aventurados os que lê, e os que ouvem, e os que guardam a palavra desta profecia. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa, e esta palavra, queridos, ela é como o espelho que Tiago revelou, é como fogo consumidor, Jeremias 23, 29, é como um martelo, aleluia, e que quebra a penha, a pedra, esmiuça a pedra, é o alimento para a nossa alma, é uma luz que ilumina o meu caminho, o seu caminho. O salmista, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Aí nós observamos que a palavra de Deus é tudo isso, é uma boa semente, é a espada do Espírito Santo. Nós precisamos ter a palavra de Deus. Então, no versículo 26, Tiago disse: se alguém entre vós cuida-se religioso, se alguém entre vós cuida-se religioso, isso é forte, irmão, e não refreia a sua língua, aqui é que está o mistério, né? E não refreia a sua língua, o que é que diz? Antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Eu sou religioso, irmão, nasci, criei-me no Evangelho, já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse 200 vezes, fiz mestrado, bacharel em teologia, sou doutor em divindade, aí vai dizendo tantas coisas. Aí Tiago está dizendo: aquele que cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã. O que tem de gente, irmão, que fala mal do seu irmão, do seu pastor, mas é religioso, mas a Bíblia está dizendo que a religião dele é vã. Nós vamos ver depois um estudo sobre a língua. Eu estou trazendo esta palavra, queridos, no nosso culto de ensinamento, porque nós precisamos entender a cada dia, crescer na palavra de Deus, porque nós queremos o céu. Você quer o céu, eu quero o céu. Nós queremos o céu e nós precisamos ser pessoas que tenha a graça de Deus, tenha o controle da nossa língua, é o que Tiago quis dizer. Aí veja só, se cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é vã. A sua religião é vã. Leia Salmo 34, Salmo de número 34, versículo 14. Aleluia. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Veja só, afaste-se do mal. Procures o bem. Queridos, alguém lê Salmo
39, versículo 1. 39, versículo 1. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aleluia. Entenderam? O crente, o homem, precisa refrear a língua. Eu sei que tem momento, irmãos, que a gente pensa em abrir a boca, né? E gritar para o mundo inteiro, mas grite pregando o Evangelho, grite anunciando Cristo como Salvador, falando do amor de Jesus, que Ele sofreu, foi cuspido, foi humilhado, rejeitado. Então esse é o tempo de nós, a igreja, o povo de Deus, a cada dia, a se aproximar de Deus por meio da palavra. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A religião pura e verdadeira. Isaías 1, 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Amém? Aí está o profeta, Deus usando o profeta, e Tiago, ele está falando sobre a religião pura, porque nesse tempo, no templo, houve uma murmuração entre também os irmãos da igreja primitiva a respeito dos órfãos, das viúvas. Não tinha a assistência que hoje tem o governo, né? O aposento, a viúva tem seu direito, o idoso tem seu aposento, sua reforma. Aqui em Portugal é reforma, né? Mas observe bem aqui que ele está falando de uma religião pura, imaculada para com Deus e Pai. E é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tem esses requisitos: se guardar da corrupção do mundo. O crente, ele tem que estar lá no versículo em que João fala, na carta de João: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de quem? De Deus. Então não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mateus 25, 36. Quem lê? Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Aqui é uma passagem bíblica
em Mateus, sobre o julgamento das nações, aonde Jesus fez a separação dos bodes e das ovelhas. Os bodes, os que não cumprem a palavra de Deus, são só os ouvintes. E a palavra do Senhor vai dizer que eles: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que estás preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me destes comida para comer, estive nu e me destes roupas para vestir, tive sede e me destes água para beber, estive doente e fostes me visitar, estive na prisão e fostes me ver. Senhor, mas quando foi que nós lhe vimos com fome e lhe demos de comida? Aquele que faz a um dos meus pequeninos, faz a mim. E aquele que deixa de fazer a um dos meus pequeninos, deixa de fazer a mim. Irmãos, a palavra de Deus, a vida com Cristo, ela vai além do que nós imaginamos. E nós precisamos a cada dia orar: Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, o teu querer está na tua presença. O nosso pastor presidente tem uma frase que diz que nós fazemos nas inaugurações, quando vai inaugurar: Deus, eu sou o teu vaso, lava-me, limpa-me, purifica-me, santifica-me, enche-me e usa-me. O que é isso? Você está se colocando diante de Deus para ser usado por Deus. E da onde é que vem esta limpeza? É pela palavra. A palavra do Senhor é quem limpa, a palavra do Senhor é quem purifica, a palavra do Senhor é quem santifica. Jesus diz: vós estás limpo pela palavra. Quando nós praticamos a palavra, aleluia, a nossa vida cada dia ela vai melhorando espiritualmente. Você é forte, você é vitorioso, você cresce na graça, você tem conhecimento de Deus por causa da palavra, aleluia. Então Tiago está dizendo: sedes praticantes da palavra de Deus. É praticar, é cumprir, ser cumpridor da palavra de Deus, é estar diante do Senhor. E nós precisamos orar também por nós mesmos, pedindo as misericórdias de Deus para nossas vidas, porque o dia em que nós vivemos, os dias que nós vivemos, são dias maus, mas o Espírito de Deus, Ele está com a igreja, Ele está com o seu povo. Deus é quem tem fortalecido o seu povo, a sua igreja. Então hoje nós viemos à casa do Senhor para ouvir a sua palavra, e o Senhor, através da sua palavra, Ele está falando conosco, para sermos praticantes da sua palavra, não ouvintes. E eu creio, queridos irmãos, que a igreja cada dia ela vai crescer, ela vai desenvolver. Deus fará coisas extraordinárias no nosso meio, porque a sua palavra está sendo pregada, a sua palavra está sendo ministrada. Vamos viver conforme a palavra de Deus, e Deus fará coisas grandes em nosso meio, porque Ele é Deus. Amém? Quem pode dar um glória para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Se coloque de pé, meu irmão. Hoje culto de ensino da palavra. Se tiver alguém precisando de oração, necessitando, se manifeste. Ô pastor, quero uma oração especial.
Tivemos um culto aqui em que uma irmã, ela chegou, pastor, eu quero uma oração especial. Há dias eu estava com a dor de cabeça, a pressão alta, e ela dizendo, vou morrer, né? E às vezes tem pessoas que estão nesta situação e não pede socorro da parte de Deus. Em cada igreja Deus coloca um pastor, um obreiro. Na igreja nós temos um presbítero. Nós vamos ver isso mais para frente, nesta mesma carta, sobre a unção, o óleo da unção. Nós vamos falar aqui sobre isso, para que a igreja venha a crescer a cada dia saudável diante de Deus, para que nós a cada dia venhamos a estar bem na presença de Deus. E quando a trombeta tocar, meu irmão, vocês só deram a Deus a esse mundo, porque só aqueles que ouvem não vão subir, só vai subir aqueles que praticam a palavra de Deus, vivem conforme a palavra de Deus. Esse é o tempo. Deus está dando uma oportunidade para esta geração, e nós precisamos nos aproximar de Deus por meio da sua palavra, darmos créditos à sua palavra, viver na sua palavra. Irmãos, eu digo isso, e com muito pesar, tem muitas pessoas na igreja que não estão mais dando crédito na palavra de Deus. Ouve a palavra não traz mais remorso na vida dele, não traz mais o aquebrantamento, o arrependimento, e a palavra de Deus traz tudo isso sobre nós. O aquebrantamento, o arrependimento, para que nós venhamos ser limpos